Então, olá a todas e todos. Hoje, 28 de outubro de 2025, uma tarde chuvosa. Começamos o nosso segundo dia do segundo colóquio internacional do GPI, Grupo de Pesquisa História e Intelectuais, Cultura, Política e Memória, do CNPq. Conforme a gente já comentou ontem, né, na conferência da doutora Patrícia Ferraz de Matos, da Universidade de Lisboa, o objetivo deste segundo colóquio é justamente promover um debate, né, um debate público sobre o tema geral do segundo colóquio, que é os intelectuais e as questões de raça, política e cultura no Brasil e em Portugal. Então, nós agradecemos a todas e a todos os participantes, e de forma especial aos integrantes do GPI. Eu já informo aqui que o link para a certificação será disponibilizado ao final da fala do nosso palestrante de hoje. Também vou relembrar aqui que as nossas conferências estarão disponíveis posteriormente no YouTube do PPGH. Também é importante registrar, né, gente, já que estamos gravando, que este colóquio ele está sendo realizado no âmbito do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas conta com o apoio aí dos queridos, né, colegas do Departamento de Educação, Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em Educação, profissional de História, também do Grupo de Pesquisa Intelectuais, Discursos e Instituições, cujo coordenador é o professor Erivan, e do Laboratório de Estudos de Historiografia Paranaense, cujo coordenador é o professor Benatti. Então, agradeço mesmo essas parcerias. O nosso palestrante hoje é o doutor Vanderlei Sebastião de Souza, a quem já agradecemos muito pela disponibilidade, Vanderlei, em estar aqui conosco. O Vanderlei certamente é uma grande referência, e eu já digo aqui também que é um querido colega já de universidade pública no Paraná. É mesmo uma alegria tê-lo conosco hoje, nesse segundo dia do nosso colóquio. O Vanderlei Sebastião de Souza, ele é graduado em História, com mestrado e doutorado em História das Ciências pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Unicentro, e da extensa produção do Vanderlei, eu vou ressaltar aqui o trabalho de mestrado, né, com o título A Biológica como Projeto, a eugenia negativa e a construção da nacionalidade na trajetória de Renato Kell, 1917 a 1934, e a tese de doutorado, Em Busca do Brasil, Edgar Roquette Pinto e o Retrato Antropológico Brasileiro, 1905 a 1935. É vencedor do terceiro prêmio de teses da Associação Nacional de História, e é uma tese que também teve uma menção honrosa e a premiação da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Então, eu passo a palavra ao Vanderlei, cuja conferência de hoje, né, que é também, eu estou chamando de conferência, mas nós até já conversamos, que é uma conferência e um diálogo, né, e que tem como título Eugenia, Racismo e Modernidade. Então, Vanderlei, muito obrigada, fique à vontade, e é mesmo uma grande alegria tê-lo hoje conosco. Julieta, obrigado, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu fico também bastante lisonjeado pelo convite para participar desse evento, para né, poder conversar com os colegas e estudantes aí da UEPG, e dizer que o tema que eu trouxe para vocês, que eu imagino que vocês já até pelos trabalhos da Julieta, vocês têm bastante contato, né? Eu espero que eu consiga contribuir trazendo alguma novidade, pelo menos aprofundando alguns aspectos, né? Eu não vou fazer, eu tinha pensado inicialmente fazer uma palestra mais formal, mas eu acho que para um colóquio, como a Julieta lembrou, a gente fazer um bate-papo, uma conversa mais olho no olho, pode ser mais produtivo. E também quero fazer já de saída, dizer que eu vou fazer uma fala mais aberta, tá? Com temas
vou pegar um período mais longo da história para falar um pouco sobre modernidade também, o que essa modernidade tem a ver com eugenia, são coisas que eu venho pensando, tenho publicado coisas sobre isso nas minhas últimas pesquisas, e é um tema que eu acho importante a gente discutir, e essa religação também da modernidade com o racismo, né? Pensar desdobramentos disso, então eu vou fazer uma fala bastante também com questões teóricas, mas também depois trazer aspectos de coisas que eu tenho pesquisado no Brasil e de uma certa proximidade que eu faço entre eugenia e modernismo no Brasil, pensando o modernismo como uma faceta dessa modernidade, né, no caso do Brasil, embora sejam coisas que não exatamente sejam sinônimos, né, modernismo e modernidade são coisas distintas, mas o modernismo brasileiro, de alguma maneira, está totalmente conectado, e o próprio modernismo europeu está conectado com essa ideia de produção de uma nova modernidade, típica no início do século XX, né? Como a Julieta lembrou, os meus trabalhos, desde o mestrado, tenho trabalhado com eugenia, né? Eu trabalho com história intelectual, história das ciências, né? Que eu fiz minha pós-graduação toda na Fiocruz, e inclusive com pós-doutorado também história da genética humana, então eu tenho circulado sempre em torno desses temas do século XX, né? Mas, embora eu trazer algumas questões aqui anteriores ao do século XIX, para a gente começar a nossa conversa, né? Mas a minha perspectiva é essa, trabalhar muito num diálogo com a história intelectual e a história das ciências, né? Combinar essas duas áreas que têm sido importantes na minha formação. Estudei com o Renato Kell, e aí só falar um pouco da minha experiência de pesquisa também, né? Eu trabalhei com o Renato Kell no meu mestrado, depois publicado em livro, publicado em 2019, e o Renato Kell, como todos vocês conhecem, é uma figura muito emblemática do movimento eugênico e do próprio pensamento racial brasileiro, né? Uma figura vista como talvez um dos mais radicais eugenistas brasileiros, talvez um dos mais contundentes arianistas também, né, com forte conexão, inclusive, com a Alemanha nazista, com o pensamento eugênico vindo do norte da Europa, dos Estados Unidos. E no doutorado eu pesquisei o Roquete Pinto, que é um personagem também que está inserido no movimento eugênico, mas, curiosamente, um eugenista que faz duras críticas ao próprio movimento eugênico, e que se coloca como um defensor da viabilidade do Brasil mestiço, né? Então, eu trabalhei com personagens que eu considero assim personagens antípodas um do outro, né? Que em relação à questão racial brasileira. É óbvio que o Roquete Pinto também, como antropólogo físico, e como um homem que está dialogando com as ideias do seu tempo, também está inserido nas sessões do racismo científico, mas eu trato o Roquete Pinto como um personagem que está muito mais numa chave progressista de enfrentamento do racismo do que propriamente alguém que está defendendo ideias racistas ou que está defendendo a existência de hierarquias raciais. Só falo isso para conectar como é que eu chego nesses personagens, né? Eu chego no Roquete Pinto através justamente do Renato Kell, né? E quando o meu conhecimento da obra do Renato Kell como sendo um eugenista radical, quando eu aprofundo na pesquisa sobre o Roquete Pinto, eu fico espantado, né, sobre a maneira como você poderia ter diferentes leituras, né, da eugenia no Brasil no início do século XX. Gente, deixa eu só desligar aqui que o meu telefone está... Eu estou com o meu celular ligado. Vamos lá. Eu trago uma discussão inicial, eu gosto de fazer uma discussão sobre o conceito de modernidade, né, falar um pouco sobre modernidade, eu gosto sempre de trazer o debate sobre o Bauman, não sei até vocês conhecem a obra do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, mas o Bauman define a modernidade como sendo um tempo muito conectado com o século XVIII, né, com o final do século XVIII, com a produção das ideias iluministas, né, e o Bauman chega a comentar que uma das principais caracterizações da modernidade, que caracteriza a modernidade, é uma tentativa de fazer um ordenamento, um controle do mundo, controle biopolítico do mundo a partir do conhecimento técnico e científico, né? Então ele vai
aí, curiosamente, ele coloca, né, o iluminismo como sendo um ponto de partida da produção dessa modernidade, quer dizer, para ele, o projeto iluminista de construir uma sociedade mais racional, baseada na ciência, na técnica, na racionalidade, tem tudo a ver com a maneira com que a modernidade cuidou, controlou os corpos, a vida, né? Tem muito a ver com a maneira com que o Bauman pensa a modernidade, tem muito a ver com a maneira com que o Foucault trata da modernidade também, né? Pensando a modernidade biopolítica, um controle do corpo, da vida, da saúde humana, da natalidade, né? Enfim, da demografia humana a partir dos elementos da ciência, né? A partir dos elementos do conhecimento. Então, o Bauman vai frisar que a modernidade que começa a surgir no início do século XVIII, né? E todo o papel do próprio Estado republicano, o papel do Estado republicano tem muito a ver com criar leis, regras, uma legislação, formas de pensamento, uma burocracia, um ordenamento da vida a partir de critérios de controle da sociedade, né? Quer dizer, controle de todos os sentidos, né? Desde da vida, da saúde humana, até dos aspectos jurídicos, né? Dos aspectos antropológicos, sociais, culturais. Então, o racionalismo, o iluminismo teria esse papel de assessorar o Estado, a burocracia das instituições do Estado na organização dessa sociedade. E aí o Bauman vai chamar a atenção que o grande papel dessa modernidade é eliminar a ambivalência, né? Os livros dele lá, Modernidade e Holocausto e Modernidade e Ambivalência, são livros que foram traduzidos no Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele vai tratar justamente da maneira com que a ambivalência, ou seja, aquilo que é diferente, aquilo que está no nível da desordem, do caos, foi tratado, foi ordenado pelo conhecimento científico, pela racionalidade a partir do século XVIII, né? Então, aquilo que era indesejável, aquilo que era visto como que estava fora da ordem racional, deveria ser controlado, deveria ser evitado e, em alguns casos, até eliminado, né? Aí o Bauman vai chamar como que essa modernidade, né, ela agiu como um Estado missionário, né? Uma força missionária, tinha uma missão. Dizer, o iluminismo incorporou incorporou essa missão de assessorar o Estado em assuntos relacionados ao controle da vida, né? E aí, como essa força missionária, uma das principais características dessa racionalidade, desse Estado jardineiro, era justamente cultivar aquilo que era visto como desejável, né, que estava dentro da norma moderna, e atuar como um jardineiro que cultiva as boas sementes e elimina aquilo que é considerado indesejável, né? Então, ao longo do século XVIII e ao longo do século XIX, esse Estado jardineiro, esse Estado biopolítico teve esse papel, né? E a ciência sempre contribuiu nesse sentido de racionalizar os projetos, né, de sustentar os projetos de controle da sociedade a partir desses critéririos, né, de eliminar as plantas, as ervas daninhas, né, ele usa essa metáfora vinda da biologia, vindo né, da agronomia, quer dizer, o que faz um bom jardineiro? Ele cultiva as boas plantas, as boas sementes, né, estimula a sua produção e elimina poda aquilo que está fora aquilo que é ambivalente. O que é o termo ambivalente nesse conceito? É aquilo que não está adequado à norma racional, à norma desejável, a essa ideia de um mundo ordenado, né? Quer dizer, o que isso tem a ver, a princípio, com eugenia, já está claro, né? Isso é óbvio que a gente não pode, nem o Bauman diz que isso é um pensamento eugênico, tá? E eu mesmo não costumo sempre dizer que a gente não tem que cuidar muito para evitar anacronismos, né? Porque o debate sobre eugenia ele está muito circunscrito ao final do século XIX, início do século XX. Então, esses conceitos, esse entendimento de que nós temos hoje em relação à ciência eugênica, o que é eugenia, ela não estava colocada ao longo do século, pelo menos no final do século XVIII e início do século XIX. Isso vai ser estabelecido a partir do Francis Galton, lá no final do século XIX.
Mas, de qualquer maneira, o que o Bauman chama a atenção é que a modernidade ela é um produto que se produziu a partir dessa ideia, né, de que o papel da ciência, o papel do Estado, o papel das instituições, o papel dessa burocracia legisladora e técnica era produzir uma sociedade sempre mais ordenada, né? Então, manter o ordenamento era eliminar aquilo que era ambivalente. Então, desde o século XVIII, segundo o Bauman, havia uma obsessão em construir hierarquias, né, sociais, hierarquias raciais, hierarquias de gênero, como uma forma, e hierarquizar corpos, enfim, né, como uma forma justamente de melhor administrar, melhor gerenciar a vida das sociedades. Isso é pura biopolítica, né, para resumir, para lembrar o conceito importante do Foucault que todos nós conhecemos, né? O Bauman está muito conectado, como eu já mencionei. O Bauman dialoga muito próximo tanto com a escola de Frankfurt, né, que ele é um representante, quanto com o pensamento do Foucault, né? E aí, qual é a grande questão do Bauman, né? Por que ele está debatendo isso? O tema do Bauman não é século XVIII, né, nem século XIX. O Bauman é um sociólogo muito preocupado em pensar a modernidade, mas, sobretudo, a modernidade a partir do século XX, né? E tanto nesse tema, modernidade e holocausto, quanto modernidade e ambivalência, os grandes temas do Bauman é tratar justamente dos horrores do nazismo, né? Tratar, sobretudo, do holocausto contra judeus, contra ciganos, contra homossexuais, enfim, né? Contra aquela toda engenharia nazista para controlar corpos, para eliminar corpos, a partir do princípio de controle, né, da sociedade, de produção de uma sociedade mais perfeita, arianizada, né, enfim, eugenizada. O que o Bauman vai destacar, que eu acho que para nós é super importante pensar, né? Primeiro que a eugenia, no fundo, quando ela emerge no final do século XIX e início do século XX, ela só está realizando, ela é um produto, ela é quase o resultado da produção, do pensamento dessa modernidade, da ação dessa modernidade em relação ao controle da sociedade. E a maneira com que ela também separava corpos, distinguia o que era bom, o que era ruim, o que era desejável e indesejável, né? Com a maneira com que lidou com o ambivalente, o que lidou com o diferente. Né? Isso vale para a gente pensar hoje, não só o final do século XIX e do século XX, quer dizer, nós somos produtos dessa modernidade ainda, né? Embora a gente possa citar lá o Bruno Latour, né, que questiona se algum dia fomos de fato modernos, né? Quer dizer, se não fomos modernos, nem pós-modernos, né? Embora esses conceitos, às vezes, dependem muito de cada perspectiva teórica, né? Mas, na perspectiva do Bauman, nós estamos inseridos nessa modernidade. O Bauman chega a pensar uma pós-modernidade, justamente porque a pós-modernidade ela acelerou ainda mais alguns aspectos em relação ao controle da vida, né? Tornou ainda mais violento, a ponto de nós não termos referência e essa modernidade não consegue lidar com aquilo que está fora do padrão eurocêntrico, está fora dessa racionalidade iluminista produzida desde o século XVIII, né? Então, o diferente é sempre visto com estranhamento, o diferente é sempre visto com uma série de restrições e o diferente deve ser atacado, né? Talvez no caso da sociedade brasileira, isso explique muito sobre a maneira com que o Estado, as instituições policiais, de segurança pública, as instituições, né, o mercado, enfim, a imprensa, lida com aquilo que está à margem, né, aquilo que está fora dessa ordem desejável, dentro desse espírito da modernidade. E aí, avançando um pouco, né, o que o Bauman vai chamar a atenção é que a eugenia, ela é produto, ela não é uma... Porque por muito tempo se falou muito isso, né, que a eugenia, ela é visto como uma excrescência humana, como se a eugenia fosse um ponto fora da curva do pensamento civilizatório ocidental. O que ele quer dizer com isso? É que por muito tempo se viu, ou ainda há quem veja, como se a eugenia fosse apenas um produto quase de uma doença, de uma sociedade doente, como se fosse produto de um grupo de intelectuais, de pensadores, de ativistas sociais conectados com o racismo, né?
como se fosse um ponto mesmo fora da curva, né? Não faz parte do processo civilizatório, ela é uma doença do processo civilizatório. O Bauman vai dizer que não. A eugenia é um produto dessa modernidade, a eugenia é um produto dessa racionalidade, ela é o ápice desse movimento, né? Ela realiza aquilo que está colocado no horizonte desde o século XVIII. Em consequência, o Bauman vai chamar a atenção que o nazismo também não é essa excrescência como se fosse enfim, um momento de irracionalidade ou tão somente de uma ideologia colocada a serviço do racismo, do arianismo e das forças nacionalistas da Europa, né? O Bauman vai dizer que o próprio nazismo é produto dessa sociedade. O nazismo realiza, porque se vocês observarem, né, o nazismo, qual é o grande escopo teórico do nazismo, né? Primeiro é o controle absoluto da sociedade, é o controle do corpo dessa sociedade, totalmente inserida nos projetos técnicos científicos, né, de estimular a produção industrial, estimular o capitalismo, estimular a produção técnica, o controle da sociedade pelo domínio do conhecimento, uma sociedade extremamente militarizada, baseada nessa ideia de que o corpo da sociedade, de que cada cidadão é um soldado dessa nação, né? Isso é exatamente como a gente pode definir a modernidade, quer dizer, o nazismo define a modernidade, o nazismo ela é a realização dessa modernidade, né? E aí, conectada à eugenia, que é essa ciência que promove o aperfeiçoamento, o melhoramento populacional, o melhoramento racial, o melhoramento do corpo humano, da vida humana, né? Então, a conexão da ideologia nazista, do Estado nazista, com os projetos eugênicos, seria o momento ápice, né, da modernidade. Tá? Parece uma coisa estranha, né? Mas o que o Bauman está chamando a atenção? O Bauman é um crítico da modernidade, obviamente, essa modernidade iniciada no século XVIII, a gente pode até discutir isso depois, porque me parece que num tempo em que a gente carece de mais razão, no tempo atual que nós vivemos, um déficit de razão no debate público, me parece também que há um déficit de humanidade, de espírito universalista, né, que era aqueles princípios do iluminismo, né? No momento que a gente carece de mais iluminismo, a gente também tem que apontar as conexões e o comprometimento desse pensamento iluminista, é um pensamento europeu, totalmente imbuído do controle do mundo pela ciência, pelo conhecimento, pela técnica, né? E se o Bauman chama atenção disso também, né? Embora ele não aprofunde isso, a gente pode perguntar, inclusive, até onde o próprio iluminismo não é responsável pelo imperialismo, por toda a ação dos estados nacionais ao longo do século XIX e início do século XX. A gente pode perguntar qual é a relação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial com esses projetos, né? Hoje a gente conhece, embora a historiografia tenha relutado por muito tempo em dar atenção aos holocaustos produzidos pelos Estados nacionais europeus, pelo Estado britânico, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Itália, pela França, em domínios coloniais na África e na Ásia, né? A gente sabe das milhões de pessoas que morreram, né, durante o domínio colonial, o caso do Congo belga, né, calcula-se que mais de 10 milhões de pessoas foram eliminadas, mortas, assassinadas em nome do imperialismo belga, mas a mesma coisa que aconteceu em domínios alemães, em domínios britânicos ou franceses, né? A gente fala pouco sobre isso, mas há autores que vêm destacando, né, como a gente pode fazer essa conexão, pensando no conceito do Hobsbawm, no longo século XIX, né, de como essas ideias que emergem no início do século XIX, relacionadas ao nacionalismo, ao iluminismo, ao cientificismo, ao racismo, ao imperialismo, como que está totalmente conectado com as realizações da Primeira e Segunda Guerra Mundial, inclusive a ponto de podermos afirmar que as experiências do imperialismo com campos de concentração também foram utilizadas pelos nazistas para fazer campos de concentração na Europa, com populações vistas como ambivalentes, ou indesejáveis, ou
desordenada como eram os judeus, ciganos e homossexuais, enfim, comunistas e outros que foram presos, né, em campos de concentração e muitos deles, milhares deles, eliminados em câmeras de gás, né? Então, estou falando tudo isso só para conectar, né, essa ideia de modernidade, né, como que eu estou pensando aqui modernidade, como que isso tem a ver com a eugenia. Quer dizer, a modernidade ela não foi um produto de construção de um processo civilizatório no sentido humanitário, ou humanista, ou de libertação da razão humana em relação à violência racial, né? Ao contrário. O processo civilizatório ele foi parte, né, da construção desse cenário que construiu o nazismo, que construiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, construiu o imperialismo e tudo mais, né? Depois a gente pode discutir também um pouco sobre os desdobramentos disso no pós-Segunda Guerra. Não vai dar tempo, mas se alguém depois, se a gente quiser abrir para discussão, a gente pode pensar, quer dizer, no pós-Segunda Guerra, com a derrota do nazismo, para onde foi a eugenia, né? E se de fato a derrota do nazismo foi um ponto de inflexão nessa trajetória moderna, né? Como é que a gente pode ler isso, né? Bem, aí voltando para a questão da eugenia, né? Algumas questões iniciais que só para a gente sintetizar com quais eu trabalho e eu gosto de pensar. Primeiro, então, a eugenia é um projeto moderno e racional, né? Tipicamente dessa modernidade iluminista. Segundo, que a eugenia deve ser vista como um movimento científico, social e biopolítico ao mesmo tempo, tá? Então, ele é uma ciência que está comprometida com um projeto, né? Um projeto de sociedade, e com forte difusão internacional, né? Isso é importante, outro aspecto importante a gente não pode perder de vista. Um terceiro aspecto, que é a eugenia não foi, e aí causa muita polêmica essa discussão, mas aí eu trago um debate do Mark Adams, que é um historiador importante, né, que tem uma organização de um livro, tem textos produzidos, que morreu recentemente, inclusive, que procura demonstrar como que a eugenia não deve ser vista como uma pseudociência, né? Como se fosse uma doutrina excêntrica e marginal. Isso causa polêmica por quê? Porque ao afirmar que a eugenia não é uma pseudociência, significa a gente ter que pensar que ciência é essa, afinal de contas, né? Que ciência é essa que reforça preconceitos, produz violência, produz racismo, produz desigualdade, produz hierarquia. Mas só lembrar que a ciência, a gente não pode deixar a ciência, colocar a ciência no pedestal e achar que todo produto da ciência ele é necessariamente bom. Não, a ciência, o produto da ciência pode ser bom, como pode ser explosivo. A ciência pode produzir medicamentos extremamente avançados para a cura de várias doenças, como produzir a bomba atômica, como produziu, né? Claro que o que é feito com a bomba atômica é uma questão que não tem exatamente a ver com a ciência, mas também o conhecimento produzido pela eugenia tem um comprometimento de homens que estão ali empenhados num tipo de projeto e que estão articulando também, né? Assim como os cientistas que produziram a bomba atômica, eles sabiam que estavam produzindo a bomba atômica e que aquilo poderia eliminar parte da humanidade, né? Aí é uma outra questão importante. Nem tudo que a ciência produz ela a priori, ela está no terreno da verdade, ela está no terreno do verdadeiro. O caso da ciência é um exemplo de que a sua época, no momento em que ela foi produzida, ela foi incorporada como sendo uma verdade. Por isso que ela é uma pseudociência. E se pegarem, se nós pensarmos quem foram os articuladores da eugenia no início do século XX, né, a gente vai chegar ao topo da pirâmide dos grandes cientistas, dos grandes geneticistas do mundo. São eles que estão articulando, não todos, né, mas você tem no topo dessa pirâmide laboratórios de genética na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, que os cientistas são respeitados, têm credibilidade internacional. Eles usam essa credibilidade internacional para produzir um tipo de conhecimento que a gente sabe que, a posteriori, né, foi refutado, foi negado, porque hierarquia racial não existe, porque diferença de cor, do ponto de vista da genética, não interfere em comportamentos ou
em capacidades humanas. A gente sabe disso hoje, a gente sabe disso no pós 1930, pós 1940. Mas ao seu tempo, essa ciência teve, a eugenia foi uma ciência que esteve totalmente ancorada pelo status quo das sociedades científicas mundo afora, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente diz assim, a eugenia foi só uma pseudociência, no fundo a gente está deixando de levar a sério o envolvimento de instituições, de laboratórios, de cientistas mundo afora que tiveram comprometimento. Então a gente precisa, e aí o Bauman chama muita atenção em relação a isso também, a gente precisa debater as responsabilidades desses cientistas que tiveram envolvimento com esse tipo de conhecimento e que defenderam esses princípios como sendo, ao seu tempo, né, como sendo racionais e que tinham a ver com uma suposta realidade. Né? Mas por isso tudo é que eu evito chamar a eugenia de pseudociência, tá? Porque senão a gente continua achando que a ciência ela é um produto por si só, um produto amoral, um produto apolítico, e não é, né? Isso é importante a gente sempre frisar. O que é importante em relação à ciência é a gente defender sempre os debates do ponto de vista ético, do ponto de vista do comprometimento público, né, da responsabilidade dos cientistas, das instituições, em promover, né, dentro de sociedades democráticas, o debate e o aprofundamento. Né, enfim, a ciência ela também, como a política, ela depende do diálogo, ela depende também do debate aberto, né, da testagem, seja de pesquisas em laboratório, né, é por isso que existem eventos científicos, né, por isso que existem bancas de defesa, para isso tornar público e, ao mesmo tempo, cair no crivo no debate amplo, né, testar nossas ideias, nossas teses, independente da área em que estejamos. Outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que a eugenia ela não foi promovida apenas por movimentos reacionários, né, como se fosse a eugenia fosse resultado tão somente de ideologias fascistas ligadas à extrema-direita em vários países do mundo, embora seja verdade que as ideologias conservadoras reacionárias do início do século XX, o fascismo foi exatamente a ponta de lança das ideias eugênicas, e foi onde a eugenia ganhou mais radicalismos, no caso da Alemanha, por exemplo, mas não podemos esquecer que a eugenia teve adesão de governos liberais, sociedades liberais, inclusive de intelectuais e estadistas, ativistas ligados a um pensamento mais tanto liberal como pensamento social-democrata em alguns lugares, como no caso da Suécia, no norte da Europa, como no caso do stalinismo na União Soviética, como no caso da Revolução Mexicana, os revolucionários mexicanos, né, que de direita não tem nada, que de fascistas não tem nada, são né, libertários de esquerda, são revolucionários de esquerda, que também incorporaram, é claro que não com o mesmo radicalismo, mas também incorporaram a eugenia às suas agendas estatais, né? Na América Latina, você também tem governos variados, né, que empregado a eugenia, governos populistas, governos mais ao centro, governos mais à direita, governos também à esquerda, né? Então, a eugenia teve uma difusão que ela não está, a gente não pode definir apenas como sendo um produto das ideologias extremas e reacionárias ligadas à extrema-direita. Embora a extrema-direita diga muito mais sobre o nazismo do que outros movimentos. Né? No caso da União Soviética, por exemplo, o movimento eugênico foi muito mais, a ideia do Stalin era propor uma agenda onde a eugenia tivesse conexão com os neolamarquistas, justamente porque ela poderia ser uma ferramenta de reforma social, como era proposto pelo movimento comunista na União Soviética. Né? Então, tinha outro caráter, tá? Era muito mais reformista, mas estava lá colocada essa ideia também de que o Estado comunista, o stalinismo também precisaria fazer o controle da sociedade, pensando também na seleção e na reforma da sociedade a partir desse controle biopolítico. Tá, então, são alguns aspectos teóricos, né? E aí eu gostaria de entrar um pouco no caso brasileiro e falar um pouco sobre
O Renato Kell, rapidamente, porque eu pretendo falar sobre o modernismo, né? Mas eu quero ler uma passagem para vocês. O Renato Kell vocês conhecem, já falei inicialmente bastante do Renato Kell. Publiquei recentemente um artigo aí na revista da UEPG, na revista História Regional, que a Julieta e o Daniel organizaram. Quem quiser consultar o artigo está lá disponível, né? E aí eu trato especificamente desse radicalismo do Renato Kell e da conexão dele com essas ideias mais racistas dos anos 30. O Renato Kell é uma figura que, embora tenha começado a trajetória dele muito dentro do movimento sanitarista, né, foi genro do Belisário Pena, né, essa história vocês também conhecem, né, tinha essa conexão dele com o higienismo, com o sanitarismo brasileiro. Mas, a partir de meados dos anos 20, o Renato Kell progressivamente escala, né, em direção a um radicalismo, em direção à eugenia negativa, e aí o meu argumento que é muito por conta da conexão dele com a Alemanha, né? O Renato Kell é um funcionário ele é um diretor da Bayer no Brasil, e a Bayer, lá nos anos 20, nos anos 30, foi uma das principais multinacionais da Alemanha. Nos anos 30, a Bayer foi um sustentáculo, inclusive, do nazismo, né? A Bayer é uma multinacional de produtos farmacêuticos, produtos químicos, dentro daquele contexto de guerra, ela teve um papel importantíssimo, né? Então, o Renato Kell faz viagens para a Alemanha com muita frequência, viagens longas, viagens que, inclusive, de 6 meses, né, de estadia longa, por conta dessa relação dele com a Bayer, viagens de trabalho, ao mesmo tempo viagens que ele aproveita essas atividades junto à Bayer, né, para promover, para circular com os movimentos eugênicos do norte da Europa, não só na Alemanha, Noruega, Suécia. Então, enfim, ele faz um desses caminhos, inclusive, ele passa por Portugal, né, Julieta? Tem conexão lá com intelectuais portugueses, ele faz uma palestra em Portugal, né? Mas ele tem uma conexão muito forte, sobretudo com o norte da Europa, né? E, curiosamente, uma das últimas viagens dele, em 1932, embora ele depois vá de novo, né, mas ele vai em 29, faz uma viagem longa em 29, na volta dessa viagem ele publica um livro chamado Lições de Eugenia, e ele chega a dizer nas correspondências dele que o livro é um produto do contato dele com a eugenia na Europa. Em 32, depois que ele volta da Alemanha novamente, numa viagem também de 6 meses, ali onde o nazismo já está batendo as portas na Alemanha, ele retorna em 33, ele publica um livro chamado Sexo e Civilização, a Paras Eugênica, esse livro que eu analiso no artigo publicado na revista de História Regional do EPG. E aí está muito claro as conexões dele com a Alemanha nazista. E uma das epígrafes, né, do livro, eu vou ler para vocês, só para destacar como o próprio Renato Kell está muito consciente, né, do envolvimento da eugenia com essa modernidade, com esse mundo que começa a emergir nos anos 30, né, nesse horizonte ideológico variado de embates entre comunismos, liberais, nazistas, fascistas, enfim, eu vou ler essa passagem para vocês verem como ele está conectado com essa ideia e como que a eugenia está conectada a essa ideia de um projeto de Estado, né? Abre aspas, ele vai falar assim, isso é uma epígrafe no livro lá de 1933, cujo subtítulo é A Paras Eugênicas, que também é bastante, aliás, o título do livro é Sexo e Civilização. Sexo e civilização tem tudo a ver, essa ideia da sexualidade como a ponta de lança mesmo, de partida para o controle da sociedade, controle dos bem-nascidos, né? Ele vai dizer assim, não há solução para os males sociais fora das leis da biologia. Não há política racional, independente dos princípios biológicos, capaz de trazer paz e felicidade aos povos. Política econômica, conservadora, democrática, socialista, fascista, comunista, todas essas políticas e formas de governo falham se não se inspirarem nos ditames ou nos critérios, né, da ciência da vida. Eis porque a política por excelência é a política biológica, a política com base na eugenia. Isso é quase a definição do que é o nazismo, né? Quer dizer, essa parte final, né? A ideia de que a política por excelência é uma política do corpo, uma política da vida, uma política baseada nesse princípio da seleção, né? Do controle da vida.
Isso é tudo exatamente o que o Bauman estava chamando a atenção em relação a essa modernidade. Quer dizer, não há nenhuma forma de governo com sucesso se não fizer o controle rígido, né, da vida. Quer dizer, o Renato Kell está também sendo um sociólogo do seu tempo, né, Julieta, podíamos dizer assim, porque ele faz uma leitura muito do seu tempo, né, e colocando a eugenia exatamente como sendo articulada às diferentes ideologias políticas, né, as grandes ideologias do século XX, né, como nós conhecemos. Tá? Então, só para dizer, mostrar como que essas discussão sobre a relação com a modernidade, essas variedades de usos da eugenia, elas estão bastante disseminadas, né? E muito conscientes por esses autores, né? E não à toa, essa é uma epígrafe do livro, quer dizer, sintetiza um pouco o argumento do Renato Kell, não uma frase qualquer, não é uma passagem qualquer, ele está consciente, muito consciente da centralidade dessa sua síntese. E aí, só para chamar atenção, né, também no caso do Brasil, para mostrar como a eugenia brasileira, o movimento eugênico brasileiro está conectado com essas ideias, né, que a gente tem a tendência também. Claro que o movimento eugênico no Brasil também é bastante conhecido, a Julieta deve ter comentado, outros convidados têm falado muito sobre isso, essa coisa de que o movimento eugênico brasileiro, a eugenia brasileira, tem muito conectado com o neolamarquismo, né, com o sanitarismo e o higienismo, também é bastante conhecido, o que é verdade, mas, ao mesmo tempo, né, apesar dessa especificidade da eugenia brasileira, dessa eugenia latina, né, como a Nancy Stephens chama a atenção, ela também tem uma forte conexão com essa eugenia mais radical, com essa eugenia mais negativa, com essa eugenia mendeliana, né, oriunda do norte da Europa e dos Estados Unidos, né. O Renato Kell é um exemplo claro disso, né? Tem outros personagens que a gente pode apontar, mas o Renato Kell é uma síntese disso. E só chamando a atenção, como também o movimento eugênico brasileiro e a sociedade brasileira, a imprensa brasileira, estavam conectadas com a emergência do nazismo e com a emergência da eugenia no Terceiro Reich. A maneira com que a Alemanha estava usando a eugenia para controle da população, para seleção, isso tudo está articulado. Veja, isso não é novidade, né? Mas o debate sobre esterilização eugênica, que foi lançado como uma lei, o governo alemão assume em 33 e logo no final de 33 ele já lança uma lei de esterilização eugênica. E veja, janeiro de 34, poucas semanas depois que a Alemanha lançou a lei de esterilização eugênica pelo Terceiro Reich, há uma repercussão dessa lei no Brasil. A Liga Brasileira de Higiene Mental publica um texto sobre isso, é quase como se fosse como é que chama isso? Um editorial da Revista Brasileira de Higiene Mental, comentando sobre a lei de esterilização eugênica alemã, e com tons elogiosos, obviamente, né? E o que é mais curioso, o jornal O Globo, né? Curioso porque, assim, é uma imprensa de domínio público, amplo, né? Tem ampla penetração na sociedade, não é apenas uma revista com cada Liga Brasileira de Higiene Mental, é de especialistas, né? Mas o jornal O Globo faz um inquérito logo no início, dia 2, 3, 4, até o dia 8 de janeiro, cada dia, logo no início do ano, ela faz entrevista de capa de jornal com os principais intelectuais brasileiros para comentarem sobre a lei de esterilização eugênica. E aí tem, além da capa, que é uma capa inteira do jornal o Globo, ela publica na página seguinte a continuidade da entrevista com esses intelectuais, repercutindo um pouco a publicação dessa lei e o que os intelectuais brasileiros, sobretudo aqueles ligados ao movimento eugênico, pensam sobre a lei de esterilização eugênica, né? Aí são entrevistados o Renato Kell, Roquete Pinto, Pacheco e Silva, o Leonídio Ribeiro, Leitão da Cunha e Oscar Fontenelle, né? Esses menos conhecidos, mas o Roquete Pinto, o Renato Kell, Pacheco e Silva e Leonídio Ribeiro, bastante conhecidos, bastante estudados, né? Com exceção do Roquete Pinto, todos são favoráveis à esterilização eugênica, fazem elogios à esterilização eugênica, e, inclusive, alguns deles aconselhando que o Brasil fizesse o mesmo. O Renato Kell chega a dizer que esse é o caminho necessário para o futuro. Todo mundo fará isso
seguindo que a Alemanha, e aí coloca-se a Alemanha como sendo um país que está à frente nesse processo, né, quase como uma vanguarda dessa eugenia, né, mais ousada, desses projetos mais plenos, né, de atuação do Estado nessa regulação. E lembrar que no caso do Brasil, em 34, quer dizer, também o governo Vargas também tem uma relação ali ambígua com a Alemanha, né? Então, é só para chamar a atenção de como o Brasil está conectado nesse caldo de ideologias, de ideias, né? Relacionados à eugenia, né? E aí, só para chamar a atenção, porque eu estou falando do jornal O Globo, também é proposital, para mostrar como isso começa a ter uma difusão, né, social mais ampla do que a gente pensava inicialmente, né, que a eugenia era circunscrita ao movimento eugênico, mas não, ele teve ampla adesão, é muito, muito comum, né, Julieta, a gente encontrar artigos de jornais, né, concursos de bebês eugênicos, né, cursos de mãezinhas, que era muito comum também nas diretorias de higiene, fazer cursos de mãezinhas que eram também com doutrinas eugênicas inseridas na maneira de cuidar do bebê, na maneira de cuidar da prole do futuro, né? Então, havia também uma série de indicações para esses cursos de formação de mães, né? Baseados em princípios eugênicos, né? Para além dos periódicos científicos, como o Boletim de Eugenia, por exemplo, ou a Liga Brasileira de Higiene Mental e outras, a imprensa fazia essa difusão ampla, e aí eu quero chegar nas questões da literatura, do modernismo, se é possível a gente falar, quer dizer, nessa difusão da eugenia e olhar para a literatura, por exemplo, para outras atividades, né, no mundo das artes, conectadas, se estão ou não conectadas com a eugenia. Tem uma autora chamada Eva Luczak, uma autora inglesa, que ela chama atenção, né, como que no mundo inglês, por exemplo, a eugenia foi um pano de fundo, né, ela foi uma espécie de um estoque imaginário de enredos que produziu muita literatura, produziu muita imaginação literária, né, que estavam baseadas sempre na literatura inglesa. É muito comum ver isso, né? E aí o que me chamava a atenção é como que a literatura brasileira, né, a gente pode pensar, e ela vai chamar a atenção, a Eva Lux, aqui eu tenho outros autores, né? Como o pensamento modernista europeu está muito conectado também com a eugenia, justamente porque a eugenia ela é um princípio dessa modernidade, desse mundo de plena racionalidade, de pleno controle pela ciência, pela técnica, né? Pelo menos uma tendência. No caso do Brasil, a gente tem lá o verde-amarelismo, né, os verde-amarelos, que são modernistas mais conectados com o nazismo, são mais conservadores, um pensamento mais autoritário, alguns deles reacionários, como o próprio Plínio Salgado, mas outros, né, que estão conectados ali com esse movimento. Gustavo Barroso é outro dele, enfim, tem outros intelectuais desse movimento verde-amarelo muito próximos, né, a essas ideias mais autoritárias, como que representava a eugenia. Mas tem outros intelectuais modernistas menos conhecidos, né, e alguns bem conhecidos, como Monteiro Lobato, que também fizeram uso amplamente da eugenia como uma forma de imaginação literária. Talvez o Monteiro Lobato seja o grande expoente, né, por conta do livro O Presidente Negro. É bastante conhecido, né, imagino que vocês já tenham tido acesso, pelo menos, a algum tipo de referência, mas O Presidente Negro é um livro que o Lobato escreve em 1926, é publicado inicialmente em jornais aqui no Brasil, né? Saía lá diariamente em jornal, só depois ele publicou em livro, e a grande pretensão dele era publicar isso nos Estados Unidos. O Monteiro Lobato foi adido cultural do Brasil durante o governo de Washington Luiz, eu acho, nos Estados Unidos. Então, esse livro foi produzido nesse processo de ida dele para os Estados Unidos, de ele se conectar com o americanismo, né? E qual é o enredo básico do livro, né? De um uso da ciência, de um uso do Estado para fazer a eliminação da população negra alemã. Eu não vou entrar em pormenores, mas só para resumir um pouco o enredo do livro, há uma eleição nos Estados Unidos que está dividida, e ele pensa isso no futuro, né?
Então, na verdade, os personagens dele têm um aparelho um polviroscópio que lê o futuro, e a partir dessa leitura sobre o futuro, eles acompanham uma eleição nos Estados Unidos no ano de 2029, se não me engano, falha a memória, é isso. E qual é a questão lá, né? Tem uma eleição nos Estados Unidos, divididos entre o partido da população negra, o partido negro, né? O partido dos brancos, o partido feminista. Há uma divisão entre o partido branco e o partido feminista, ambos de população branca. Essa divisão permite com que a população negra eleja o presidente da República, o Jimmy Roy, que é o eleito presidente da República, que representa a população negra. Há um total alvoroço nos Estados Unidos por conta disso, a sociedade branca fica estupefata e se organizam, se aliam para fazer um plano para derrubar o Jimmy Roy. E aí o plano lá é criar uma estratégia via conhecimento da ciência, que tem tudo a ver com a eugenia, o Lobato deixa claro isso ao longo da leitura, e eles conseguem matar o presidente Jimmy Roy de desgosto, né, e acabam esterilizando toda a população negra norte-americana. E, por consequência, eliminando a população negra. O que é curioso, né? O Lobato fazer isso nos anos 20, pensar na eliminação via esterilização, que é o projeto que os nazistas logo depois iriam utilizar, né? Claro que eu não estou querendo dizer que o Lobato antecipou isso, né, gente? Mas, é óbvio que não, né? Afinal de contas, ele não podia ler o futuro, né? Só a sua literatura, mas como essas ideias estão colocadas no horizonte, né? Desde sempre, né? Essa ideia de eliminação dos indesejáveis, o que fazer, repatriar, isso ao longo do final da Primeira Guerra estava colocado no horizonte, ao longo da Segunda Guerra isso foi colocado, né? Eliminar, repatriar populações indesejáveis, né? E o Lobato realiza isso na literatura. Há alguns que tentam defender o Lobato e dizer que isso é apenas um exercício da ficção. Mas, ao contrário, eu diria que justamente por ser um exercício da ficção, da livre imaginação, que ele é perigoso, porque ele permite o contato sem crítica, o contato acrítico em relação a esse tipo de pensamento, né? E, óbvio, por todas as relações que o Lobato tinha com personagens, né, do movimento eugênico, o Lobato era amigo do Renato Kell, um personagem muito próximo, o Lobato era um americanista que conhecia plenamente o debate sobre eugenia, tinha total conhecimento. Nas correspondências dele com outros personagens, como o Arthur Neiva, que é um médico paulista, fica muito claro também como eles pensavam, né, a questão do racismo, os empecilhos que a mestiçagem representava para o Brasil, estavam colocados no horizonte, né? Embora o Lobato não seja exatamente um modernista como clássico, tá? Mas lembrar que lá em 43, o próprio Mário de Andrade, no livro de memórias sobre o modernismo, coloca o Monteiro Lobato como modernista e lembra o papel que o Lobato teve por conta da Revista do Brasil, por conta da editora que ele gerenciou, que ele era dono da editora. Ele foi um dos entusiastas, né, da publicação de livros dos modernistas. Ele tem lá um conflito com a Anita Malfatti, então, de certo modo, os modernistas meio que tiraram, nas memórias dos modernistas, o Lobato ficou meio de fora por conta dessa treta, dessa intriga, porque ele fez uma crítica dura com a Anita Malfatti lá em 17, né? Enfim, só para situar melhor o Lobato entre os modernistas, porque isso não fica muito claro para muitos, o entendimento que o Lobato não era um modernista. Mas se pegar a obra do Lobato lá, o Urupês, está inserido no modernismo, né? Totalmente inserido. O próprio personagem do Jeca Tatu, de alguma maneira, é um personagem do modernismo brasileiro, do pré-modernismo, né? Enfim. Então, só para situar, mas não fica por aí, né? Quer dizer, pegar no pensamento social, né? Autores como Paulo Prado, né? O Paulo Prado, que é um modernista, é um mecenas do modernista, e aí sim, sem questionamento, né? Talvez um dos grandes modernistas, não exatamente na literatura, mas no pensamento social brasileiro, né? Financiou artistas, né? Pintores, escritores modernistas. A obra, não só o Retrato do Brasil como paulística, né? Que é um livro lá de 24, que ele faz uma descrição sobre a história das bandeiras paulistas, do surgimento da população paulista, né? E ele coloca claramente, né, o papel que a Serra do Mar teve no processo de seleção, né, eugênica. Então, a natureza agiu de forma seletiva, misturando portugueses com indígenas, tão somente impedindo outra mistura racial nessa população, e formou uma população
saudável, forte, né, de bandeirantes que ali fizeram o sangue europeu circular pelas veias dos paulistas, né? Isso é clássico na historiografia paulista também, né? Não é uma novidade do Monteiro Lobato, o próprio Alfredo L. Júnior também publicou, a obra do L. Júnior também reforça nesse mesmo sentido, né? Então, só para chamar a atenção de como o modernismo do Paulo Prado está totalmente inserido. E a passagem no livro Retrato do Brasil, onde isso fica muito claro, né? O Paulo Prado, embora o livro possa ser lido também de maneira ambígua, né? Uma obra que é uma grande obra, na verdade. Retrato do Brasil é um ensaio para sua época, um ensaio brilhante de história, mas totalmente comprometido com as ideias do racismo científico, né? E ele chega a dizer que o grande problema do Brasil, diferente do problema dos norte-americanos, é que aqui no Brasil, né, que também é clássico essa discussão, a mestiçagem foi o problema de raça, entre aspas, foi resolvido pela mestiçagem. Mas essa mestiçagem gerou um outro problema que, segundo ele, só os laboratórios iriam resolver, né, no futuro. Que ele aí faz uma referência à eugenia, que é saber se essa mistura deu boa coisa ou não, né? E ele chega, inclusive, a acionar lá a tese do branqueamento, né? De dizer, ó, vamos saber daqui 5 ou 6 gerações se esse processo de mistura racial foi uma experiência bem sucedida ou não. Mas ele chama atenção, né? Ele não dá a resposta, mas a continuidade do texto dele aponta que não. Porque ele, logo na sequência, ele demonstra, a partir de experiências de viajantes, inclusive citando antropólogos alemães, né, na África, como a mestiçagem ela é nociva, como a mestiçagem ela é um problema para a formação eugênica das populações. Então, há um pessimismo nele em relação a isso, né? Também ele aqui totalmente envolvido, né? Quer dizer, não é um médico, não é alguém que está na... Isso que eu estou chamando a atenção, porque normalmente o debate sobre a eugenia está muito circunscrito ao campo médico, a biólogos, né? E o Paulo Prado está num outro campo, né? No pensamento social, está ali muito mais próximo à literatura, está muito mais próximo aos movimentos artístico-culturais, né? Do que ao movimento científico propriamente dito. O outro personagem que eu já citei é o próprio Alfredo L. Júnior, também um modernista, também ele um integrante do modernismo verde e amarelo, né? Assim como o Cassiano Ricardo, né? O Menotti Del Pitta, o Plínio Salgado, enfim, são alguns desses intelectuais que eu citei para vocês. O Alfredo Ellis publica nos anos 20 um livro chamado Raça de Gigantes, que é justamente para mostrar um pouco como essa mestiçagem e a branquitude paulista, né, como que isso formou a sociedade paulista, essa coisa da influência de uma seleção eugênica vinda a partir dos bandeirantes, também a mesma chave de entendimento do Paulo Prado, o Monteiro Lobato que eu já citei, né, e tem uma outra autora, uma feminista, inclusive, né, que trabalhou com políticas sociais nos anos 20, que ela é pouco conhecida, se chama Aldazira Bittencourt, tinha contato com Monteiro Lobato, inclusive, que ela escreve um livro em 1929, ou seja, 3 anos depois da publicação do livro do Paulo Prado, do livro do Monteiro Lobato, o Presidente Negro, né? E o livro se chama Sua Excelência, a Presidente da República no ano de 2500. Ela também produz um livro de literatura, né? Nessa utopia modernista, né? Futurista. Ela projeta um romance que lá em 2500 uma mulher ganhou as eleições do Brasil, foi vencedora, e o cenário que ela pinta do Brasil em 2500 é um país plenamente eugenizado, né? Um país que já eliminou toda a população negra, um país que mandou de volta para a África o refúgio dessa sociedade que foi influenciada, foi, entre aspas, contaminada pelo sangue africano e indígena, e o Brasil, ela até diz, olha, nós não temos nem mais meia dúzia de indígenas vivendo nas nossas selvas, todos foram eliminados, né, um pouco dessa coisa, e ela coloca como essa mulher que assume a presidência da República em 2500, como que ela levou ao extremo, né, a política, sempre em tons elogiosos, obviamente, né, é um romance que trata do futuro de forma elogiosa e vê esse futuro como desejável, né? E aí essa mulher que se assume a presidência da República,
ela lança vários projetos, ela pensa num projeto radical de seleção matrimonial, a obrigatoriedade de exames pré-nupciais, esterilização dos indesejáveis, tinha um romance todo em torno disso, das políticas eugênicas implantadas, né, por essa estadista, né? E, inclusive, ela chega a projetar, ela, inclusive, no romance, ela publica, no romance, ela escreve um projeto que passou pelo debate do Estado brasileiro na época, que previa o extermínio de crianças fisicamente deficientes e, inclusive, o extermínio de mães que, isso como lei, né, ela previa que as mães que escondessem os filhos incapazes, os filhos deficientes, também deveriam ser exterminados, né? Ela chega a dizer assim, ó, artigo 6º, o médico chamado para examinar o recém-nascido deverá primeiramente constatar ser o mesmo fisicamente perfeito, em seguida deverá pesá-lo, fotografá-lo e medi-lo, né? Essas coisas tipo da eugenia. Se for fisicamente perfeito, poderá entregá-lo aos cuidados dos pais. No caso de encontrar defeitos físicos incorrigíveis com os moderníssimos aparelhos ortopédicos, deverá levá-los imediatamente para o centro de saúde e higiene, a fim de ser objeto de estudos, e dentro de 3 dias deverá ser exterminado. Artigo 12. A mãe que ocultar um filho aleijado a fim de não ser legalmente exterminado, em benefício da eugenia da raça, ao ser descoberta, será decapitada junto com o filho. Parece quase uma caricatura da grosseria, da estupidez e da violência da eugenia, né? Mas eu fico pensando qual é a relação de um romance como esse com a realidade, né? A grande questão. E o Lobato escreve para ela. Esse livro também sai depois, né? É divulgado na imprensa. O Lobato toma conhecimento do livro, escreve para ela, chamando ela de ousada, né? Uma jovem escritora corajosa de dizer grandes verdades, né? E ela devolve, escreve para o Lobato também dizendo que se inspirou no livro do Lobato. Enfim, está claro ali que há no horizonte, quer dizer, o nazismo, de novo, só para chamar a atenção, o nazismo não foi o horror ao seu tempo. O nazismo não realizou ao seu tempo algo que era visto pela sociedade moderna, né, ocidental, como algo que deveria ser desprezado, atacado. Lembrar que até 38, antes do início, até 1938, antes do início, de fato, da Segunda Guerra Mundial, 39, a Alemanha, os nazistas invadem a Polônia, e iniciam a guerra, né, iniciam a ofensiva sobre a Europa, aí é que você começa a ter críticas mais consistentes do mundo ocidental, da imprensa mundial, em relação ao nazismo. O, o próprio Bauman chama atenção, né? Como se pegar lá os jornais Le Figaro na França, os grandes jornais The Washington Post nos Estados Unidos, os grandes jornais do mundo todo, até final dos anos 30, antes da guerra, eles eram elogiosos, né? Viam o projeto nazista de construção daquele Estado baseado na militarização, naquela organização muito técnica, científica, racional da sociedade, né? Viam aquilo como sendo adequado com o mundo moderno, adequado com as expectativas, né, daquele período. E muitos faziam leituras elogiosas ao nazismo, né? O nazismo só se torna um problema quando ele se volta contra outras nações da Europa, né? Aí há uma ameaça à França, ameaça à Inglaterra, ameaça a outros países da Europa, e começa a articular, né, uma aliança contra o nazismo. E aí é que o nazismo se torna o grande horror da sociedade. Estou dizendo tudo isso para chamar a atenção de que a gente naturaliza, às vezes, o entendimento que nós temos sobre o que foi a leitura pós-nazismo, né? Nós precisamos entender a história do seu tempo, né? E ver como que essas coisas, a articulação feita pelos nazistas, elas eram desejadas no mundo todo. Basta ver as ideias do Renato Kell, as ideias do Lobato, as ideias da Aldazira Bittencourt, que era uma mulher que escreveu, ela, nos anos 40, depois ela vai escrever sobre feminismo, sobre direito das mulheres, enfim. Aliás, há uma discussão muito grande também, né? Quem estuda feminismo, quem estuda gênero, como algumas feministas, Margaret Sanger, por exemplo, né, uma grande feminista, uma das várias
entusiasta do feminismo nos Estados Unidos, uma ativista, também achava que a eugenia podia ter elementos ali importantes na emancipação das mulheres, seja porque ela permitiu o aborto, seja porque ela tornava as mulheres como um agente central no processo reprodutivo, né? Então, também incorporar a eugenia como sendo libertadora, né? Veja o tamanho das ambiguidades aí e como a história é complexa, né? Entender a história não é algo simples, né? A gente tem que evitar os anacronismos e sempre procurar lê-la ao seu tempo, né? Mas aí, só para terminar, eu citei alguns autores, mas se pega, por exemplo, o Berilo Neves, né? Que é um autor pouco conhecido, mas ele escreveu lá romances como O Século XXI, que é um livro para pensar o papel das mulheres no século XXI. Inclusive, ele vai dizer que no século XXI os homens poderão dispensar as mulheres, porque a ciência, a técnica vão produzir mulheres de aço, mulheres que não têm as futilidades das mulheres de carne e osso, então os homens não vão precisar das mulheres para reproduzir, porque a ciência vai fazer com que as chocadeiras humanas, né, consigam produzir novas crianças, independente do papel das mulheres. Ele tem um livro chamado A Mulher e o Diabo, né, sempre também um livro muito interessante para pensar do ponto de vista de história e gênero. Outro livro chamado A Costela de Adão, e aí os títulos você já imagina qual é o conteúdo dessas obras, mas também ele é um modernista, né? E também ali tem temas ligados, conectados com esse futurismo, né? Esse desejo de controle das populações, de seleção via controle da sexualidade, controle da natalidade, controle do corpo das mulheres, ou então total desprezo pelo corpo das mulheres, né? O Berilo Neves, a grande tônica da obra do Berilo Neves é uma versão, talvez Freud explique, mas precisaria estudar, fazer uma psicanálise do Berilo Neves, mas há uma versão ao comportamento feminino, né, da frutilidade, da futilidade, das emoções fáceis da mulher, que sempre era um peso, um fardo para os homens, né? Enfim, isso é bastante conhecido também na história, mas ele, no caso dos autores brasileiros, talvez seja o que melhor define essa relação estranha com as mulheres, né? O Jorge de Lima, curiosamente, Jorge de Lima é um poeta que escreveu poemas sobre a África, sobre a negritude. É muito curioso, é muito ambivalente, muito ambíguo. Ele participou do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia e é um grande poeta, ele é respeitado da Academia Brasileira de Letras, né? É membro da academia, foi membro da academia, é considerado um dos maiores poetas brasileiros do modernismo. Além de publicar um texto sobre matrimônio e eugenia no primeiro Congresso de Eugenia, ele também escreveu um livro em alemão, isso é curioso, que foi publicado em 1934 na Alemanha, chamado Formação e Política Racial no Brasil. E é um livro que os alemães adoraram, porque é um livro onde está totalmente a versão dele também, expressa a versão dele, a questão racial no Brasil, a miscigenação, né? E esse livro, curiosamente, não foi traduzido para o português até hoje. Eu lembro que durante a época da pandemia, havia um projeto de alguém de São Paulo, da USP, em traduzir esse livro para o português, o pessoal da literatura lá da USP estava planejando traduzir, mas desde então eu não tive mais notícias sobre isso. Acho que os efeitos da pandemia e o caos, né, nas universidades, nas editoras, acho que desmantelou o processo. Mas, enfim, só para chamar a atenção como esse autor também modernista, né, como a gente pode vê-lo, né, como totalmente inserido nesse debate. O fato de ele ter publicado isso na Alemanha, para mim, é muito curioso, né, como um poeta brasileiro. E tem um outro personagem chamado Hernani de Irajá, que também é um modernista, que também suas obras tratam muito do corpo das mulheres, né, Sexo e Beleza, um dos livros dele, Psicose do Amor, Sexualidade e Amor, Psicopatologia da Sexualidade, tem várias obras. Ele também é um pintor, um modernista pouco conhecido no seu tempo, um modernista carioca, mas a obra dele é bastante instigante para a gente pensar desse ponto de vista da relação entre eugenia e gênero também. E também expressa um pouco, as capas dos livros dele, curiosamente, todas as capas são de mulheres nuas, e algumas, inclusive, de pinturas que ele fazia de algumas clientes dele, que estavam... Todas as capas são de mulheres nuas. Ele tinha uma obsessão por essa coisa do corpo feminino, das medidas, da beleza feminina.
Tá, eu acho que é isso, Julieta. Enfim, talvez ficou um pouco caótico, mas é só para fazer essa conexão da eugenia com a modernidade, a gente pensando a literatura modernista como um pouco um produto, né? A gente pensar assim, um desdobramento do pensamento eugênico entre os anos 20 e os anos 30. Obrigado. E fico à disposição para, se tiver questões, comentários, fico à disposição.